Bem, pessoal, retornando aí às explicações a respeito dos sistemas básicos aí de segurança eletrônica, agora nós iremos falar a respeito de cerca elétrica, tá? Cerca elétrica é um dispositivo, a função desse dispositivo é impedir que haja uma invasão, tá? Diferente, assim, entre aspas, da nossa central de alarme. Tem gente que não gosta de cerca elétrica em cima do muro, tá? Por algum motivo tem medo, receio, que nós vamos acabar com essa desconfiança em relação à cerca elétrica, tá? É um sistema de segurança muito bom, tá? E essas pessoas acabam não utilizando a cerca elétrica e utilizam um sensor integrado na central de alarme que se chama infrabarreira, né? É uma barreira por infravermelho. Basicamente é um sensor emissor de raio em uma ponta desse muro e um receptor na outra ponta, né? A hora que se rompe esse feixe de laser, há um disparo, tá? Por que tem? Eu estou explicando essa diferença porque muitas vezes a gente vê ou um ou outro, ou às vezes até os dois, né? Sistemas, o alarme com esse sensor de infrabarreira e vemos também a cerca elétrica. Por que a diferença? O infrabarreira ele não impede que o invasor ele entre. Ele pode entrar, soar a sirene, mas ele já entrou, né? Às vezes ele continua a invasão. A cerca elétrica já não. A cerca elétrica, a partir do momento que ele olhou a cerca elétrica, ele já vai pensar duas vezes em tentar invadir esse local protegido. Por quê? Porque quando ele colocar a mão na fiação da cerca elétrica, ele vai tomar uma descarga elétrica ali, tá? Quais são as voltagens? Existem muitas marcas de cerca elétrica no mercado hoje. Algumas delas têm suas particularidades, seus pontos bons, seus pontos de menos qualidade, tá? Mas a gente não está aqui para falar a respeito de marca X ou Y. A gente vai tratar o assunto, a essência do assunto em segurança. O que acontece? Voltagem. Trabalha-se aí com basicamente 6, 8 e 10 mil volts, tá? Pode assustar assim, 10 mil volts, mas fica tranquilo porque um choque numa cerca elétrica não mata, tá? Isso aí é mito. Falar assim que não mata no sentido da ação quando acontece é muito relativo. A gente fala isso porque ela foi desenvolvida para não matar, tá? Mas o que pode acontecer? Qualquer pessoa que tem às vezes alguma complicação de coração, qualquer descarga elétrica, por mínimo que seja, pode vir a ter algum problema mais sério, tá? Mas o intuito o cliente vocês colocam essa cerca elétrica para ninguém invadir. Então é fato, invadiu, se for tentar invadir, vai causar problema, tá? Então como é que funciona a instalação de uma cerca elétrica? É uma central parecida com a central de alarme, tá? A única diferença é que esses sensores aqui não existem nessa central, um exemplo básico delas. E o que acontece? Sai dois filetes de fiação, sobem dois filetes, ou aqui pela lateral, ou cada um por uma lateral, e esses filetes, esses fios, esses cabos elétricos, eles levam uma alta voltagem, tá? Por isso que é muito importante a instalação de uma cerca elétrica num local mais alto, mais reservado, tá? Quando houver a possibilidade, porque existem cercas elétricas que o acionamento é via controle remoto e outras cercas elétricas é uma chave, ou seja, uma chave magnética, que é um ímã, você encosta e ela arma, ou exatamente uma chave igual a um portão, você coloca na fechadura, gira e a central está armada. Como que funciona a cerca elétrica? Existem as hastes de cerca elétrica de alumínio no decorrer do muro, tá? Essa cerca instalada, muito cuidado na hora de contratar, porque existem regras, tá, de instalação. Essas regras têm que ser respeitadas e muito cuidado ainda como contratar, de quem contratar, porque em alguns locais, em algumas cidades, existem leis até então para que isso siga um padrão. Por exemplo, em São Paulo não se deve instalar uma cerca elétrica abaixo de 2 metros. O mínimo é 2 metros, né? Visando aí as questões de segurança e tudo mais.
Fora a instalação da cerca elétrica em si fisicamente, é obrigatório o uso dessas placas aqui, placas de advertência, tá? Aqui é a mesma placa, só que é a frente e as costas da placa. Essa informação aqui fica voltada para fora, e essa daqui, que tem esse espaçamento aqui, é onde fica justamente a nossa haste de cerca, que fica voltada para dentro. A informação tem que seguir para os dois extremos. Voltando um pouquinho à instalação, há um espaçamento entre as hastes e um fio que passa nessa cerca elétrica, ou seja, esse filamento, esse fio de alta tensão sai da sua central, entra em contato com o fio da cerca, ele percorre a cerca e ele retorna para a cerca. Ou seja, quando que vai acontecer um disparo? A maioria das cercas elétricas, centrais de choque, funciona o seguinte: só há um disparo quando esse filamento ele é rompido, tá? Rompeu esse filamento, o pulso elétrico vai sair e não vai retornar. Aí o que ela vai entender? Que houve uma invasão. Alguns modelos acompanham a discadora, que é o mesmo exemplo que eu dei a respeito do alarme. Houve a violação desse filamento, vai soar a sirene e vai entrar em modo de descagem, tá? Vai te avisar no seu celular, na residência, no telefone fixo, enfim. Questões aí de segurança e manutenção, tá? Como é um equipamento que o sensor dele fica externo, tem que se tomar cuidado com o tipo de instalação que foi feita, se foi realmente as hastes foram fixadas, tá? Se elas não estão bambas. Detalhe muito importante, às vezes se instalam centrais de choque e a cerca elétrica externa próximos a árvores ou próximos a plantas. O que acontece? Às vezes a planta ela começa a encostar, ou ela nem às vezes encosta, mas ela chega próximo à linha de cerca, o fio da cerca elétrica, e dá essa fuga de corrente que os técnicos falam. Ou seja, mandou-se o pulso elétrico, na hora que ele deveria retornar, ele pulou para fora desse filamento, desse fio, e pegou aí na planta. A central de alarme, estando armada, ela vai interpretar que houve uma invasão, houve uma violação, e ela vai disparar. Então muitas vezes o pessoal instala a cerca elétrica, começa a disparar e não para de maneira alguma, quando vai ver é um galho que está encostado, tá? Largura, espessura do fio também tem que ser avaliado, dimensões muito grandes, áreas muito grandes, né? Há necessidade de se colocar uma central de choque um pouco mais robusta e um filamento um pouco mais largo, tá? Um pouco mais grosso. Outras informações, além de seguir as normas regionais aí, né, da cidade, o pessoal tem que estar atento nisso, porque isso dá multa, tá? Teve cliente que já reclamou de outras empresas, de outros instaladores que vieram a efetuar uma instalação de cerca, seguiram um padrão determinado e chegou a notificação para essa residência. Outro ponto muito discutido que o pessoal tem que se atentar é com relação ao aterramento, tá? A maioria dessas centrais de alarme, elas necessitam de um aterramento. Não é só simplesmente fazer um buraco no chão e colocar uma haste de 2 metros, 2,5 metros de cobre interligados com a sua central que o aterramento está feito. Precisa-se analisar aí a questão do terreno, tá? Terreno muito úmido ou terreno muito seco. Tem essa diferença também, tem que se atentar nisso. Detalhe, a necessidade de aterramento, se a cerca elétrica, o manual da cerca elétrica, o modelo da cerca elétrica necessita de aterramento, o técnico tem que aterrar, tá? É uma obrigação. Por que ele tem que aterrar? Primeiro, se há necessidade, é porque o fabricante desenvolveu aquilo por um fator físico dessa instalação. Tá? O que pode acontecer? Às vezes você compra uma central de choque de 6.000 volts, tá? O técnico não efetuou o aterramento. O que vai acontecer? Às vezes o choque não é 6.000 volts, entendeu? Às vezes aquela descarga elétrica não vai ser tão eficaz, então pode contribuir para que a invasão se concretize, tá? Pessoal, manutenção de cerca é um equipamento que fica externo, tá?
Dependendo da instalação, como eu falei, parte das hastes estarem bem presas, os isoladores, que são aquelas rodinhas, né, aqueles pininhos brancos, geralmente, em cerca comum, são aqueles pininhos brancos de plástico ou resina. Isso, com o passar do tempo, começa a oxidar, porque a chuva, sol, são intempéries que agridem aquele equipamento, aquela parte desse equipamento. Então, às vezes acontece, começa a deteriorar e precisa-se começar a acompanhar um pouco mais uma manutenção de cerca, justamente para quando você precisar dela, ela está integralmente e inteiramente à disposição da segurança, tá ok? Pessoal, de cerca elétrica, eu acredito que não tenha mais muito segredo, mito, se vai matar, se não vai, animal. Gente, é assim, passarinho pousou na cerca, não vai tomar choque, entendeu? Primeiro que o fio de cerca é muito fino, é menor que um fio elétrico, tá? Então é muito difícil, mas se ele encostar, ele não vai tomar um choque. Agora, gato, cachorro, isso daí já tem uma chance de levar uma descarga, tá? Quando ela está ativada. Por isso, aquele ponto que eu falei para vocês. A instalação ela deve seguir alguns padrões, tá? Tanto de espaçamento de hastes, fiação, quanto as normas de manter a altura mínima, tá? 2 metros. Acima disso, tranquilo. Abaixo de 2 metros, não instala. Pode ter problema, tá ok? Fica mais algumas dicas aí e espero estar solucionando as informações que vocês necessitam. E vamos partir para outro segmento agora, que é a parte de câmeras.